Quero agradecer primeiramente à igreja pela parceria com a gente, pelo trabalho que a gente faz no Ceará, né? E quero agradecer também ao pastor Ismar, primeiramente, ao pastor Luiz e ao conselho por me dar essa oportunidade de poder pregar aqui. Aqui é a minha história. Aqui é a minha vida. E quando eu estava sentado nessa cadeira, Deus estava trazendo, desde o momento que eu cheguei na primeira vez nessa porta. E Deus me colocou aqui hoje para poder dizer, primeiramente, uma palavra. Eu não me envergonho do Evangelho. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho. E eu sou muito grato a muitas pessoas, primeiramente a minha esposa, que me auxilia, que cuida de mim, que me ensina os caminhos do Senhor até hoje. Né? Hoje estou, ano que vem, me formando na Faculdade Teológica Sul-Americana, porque eu precisei fazer bacharel em Teologia, por motivo dos trabalhos que nós fazemos no Ceará, pelos lugares que nós atuamos. Então nós precisamos ter esse momento, né? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus, e queria que abrissem as Bíblias em 1 Romanos. A gente vai ler do versículo 8 ao 17. Romanos 1, do versículo 8 ao 17. A palavra de Deus, ela diz assim: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, e é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois dos gregos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos meditar no Senhor? Vamos refletir o que Deus tem para falar ao nosso coração? Amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me coloca aqui neste lugar. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece aonde tudo começou. E o Senhor me trouxe aqui, Senhor, que eu possa hoje falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, falar daquilo que o Senhor vem fazendo na minha própria vida. Que o Senhor a cada dia mais possa nos fazer perceber que somos Teus e que precisamos de Ti. Que não seja eu, Senhor, o Rodney, que esteja falando, mas que seja o Teu Santo Espírito falando ao coração da Tua igreja. É o que eu te peço neste dia e nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Bem, eu fui um adicto, eu fui um dependente químico. Dentro desse processo, eu conheci as trevas e conheci também a maravilhosa luz, aonde Jesus me trouxe de uma forma muito simples e muito linda e colocou pessoas para mim poder conhecer esse verdadeiro Jesus.
E se eu for levar o nome das pessoas que me levaram a Jesus, a minha pregação já está feita. Mas uma coisa essas pessoas me ensinaram: a nunca desistir de Jesus. A nunca abrir mão de Jesus. Essas pessoas me ensinaram a amar, essas pessoas me ensinaram a respeitar, mas essas pessoas me ensinaram uma coisa que muitas vezes a gente esquece: você ser aquilo que você é. E isso mexeu muito com o meu coração. Isso me fez esse processo passar por situações muito difíceis. Dentro delas, conhecer realmente o que Jesus tinha para a minha vida. E a convicção que eu tenho no Evangelho é o poder de Deus, do apóstolo Paulo. E uma palavra que esse texto me traz e que eu levo todos os dias para quando Deus me leva para um presídio, para uma comunidade carente onde está Comando Vermelho, PCC, esses caras: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho de falar o que Jesus fez com a minha vida. E as nossas igrejas hoje, elas precisam escutar o que o poder do Evangelho está fazendo fora das quatro paredes. Está levando o amor. Está levando a simplicidade de Jesus. Está tocando em corações que estão sendo quebrantados pelo amor de Jesus. O maior objetivo que eu e minha esposa temos dentro do Ceará é trazer uma base, um alicerce para a vida das pessoas que entregam a vida para Jesus. Porque o entregar a vida para Jesus não é só entregar, mas é o caminhar, é o estar perto, é o ouvir essas pessoas, é amar essas pessoas do jeito que elas são, e Deus vai fazer o processo de mudar a vida delas. E isso mexe muito comigo. Isso faz eu perceber cada dia mais. Esse é o tema do nosso sermão. A vida daquele em quem crê em Jesus. Vamos falar todo mundo junto? A vida daquele que crê em Jesus. E o primeiro ponto, ele traz isso, a fundamentada no poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele, para mim, é uma referência bíblica. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, a convicção que ele tem no Evangelho, e Paulo não se envergonha do Evangelho. Ele nos ensina a não se envergonhar do Evangelho. E que muitas vezes eu e você se envergonhamos. Porque não falamos daquilo que Jesus está fazendo em nossas vidas. Essa é a primeira oportunidade que nós perdemos. Não me envergonho do Evangelho, porque Paulo tinha muitos motivos que o deixaram envergonhado de pregar o Evangelho. Os motivos que deixariam dele pregar o Evangelho era: ele havia negado Jesus Cristo, perseguido os cristãos e presenciado a morte de Estevão. Caramba, esse cara aí podia falar: eu tenho vergonha do Evangelho. Mas Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi separado como eu e você para o Evangelho de Deus. E muitas vezes o Evangelho não é só estar dentro de um sistema prisional, onde nós não temos mais esperança pelo que a gente vive hoje. Mas o Evangelho, ele foi chamado para você e para mim aonde você está. Muitas vezes no seu trabalho, muitas vezes na sua faculdade. Muitas vezes o seu melhor amigo não conhece o Evangelho. Pregaram o Evangelho para mim, transmitiram o Evangelho para mim, e é por isso que hoje eu estou aqui. Dedicar um pouco da sua vida pela minha vida, e olha onde Deus me colocou. E desculpa, gente, eu achava que eu ia demorar um pouco para pregar aqui. Falei, vai demorar um pouco. E o Luiz chegou e me desafiou. Eu tenho um desafio para você. Pregar domingo de manhã na igreja. Ai, meu Deus, e agora? E Deus veio trazendo ao meu coração e falando: Deus, eu estou muito ansioso, eu não sei o que fazer, como que vai ser? E dentro de tudo isso, Deus foi falando para mim: vá lembrando de tudo que você passou,
de tudo que você viveu. E eu fui lembrando das pessoas. E lá no versículo 11 e 12, ele diz: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto para que eu e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Romanos 1, do versículo 11 e 12. Eu só vim aqui compartilhar do que Deus está fazendo na minha vida. Eu e a minha esposa Ana Paula somos gratos a você quando você abençoa as nossas vidas. E eu quero dizer, o missionário muitas vezes não precisa de dinheiro, não. O missionário precisa da sua oração. Às vezes a gente está lá no meio das trevas e a tua oração chega lá e acalma o coração daquelas pessoas. De a gente poder ver famílias restituídas, da gente poder lembrar da nossa história, de tudo que a gente passou, que algumas pessoas conhecem o que foi a vida do Rodney e da Paula, e hoje poder semear o amor. Semear o amor. E pelo poder do Evangelho que Deus chama para os pecadores das trevas, para a maravilhosa luz em Cristo, é pelo poder do Evangelho que o Espírito Santo trabalha a verdadeira fé no coração. A sua fé ela é trabalhada no seu coração. Começando por mim. Você e eu não precisamos ter vergonha do Evangelho. Nós podemos falar com convicção, sem medo. E a maior forma que eu aprendi no Ceará para falar do amor de Jesus não é pregar Jesus 24 horas para a mesma pessoa. A maior forma linda que eu conheci de pregar o amor de Jesus é dar um abraço naquele que precisa. É dizer para ele, estou contigo. Mas você nem me conhece. Cara, Deus pediu para dizer para você, estou contigo. E quero orar pela tua vida. Você abriu uma oportunidade de falar de um amor que muitas vezes as pessoas estão se protegendo porque estão cansadas. Estão desanimadas, estão tristes. Mas uma coisa é verdade, quando você abraça uma pessoa, ela se sente muito amada. Porque às vezes esse abraço ela não tem. Às vezes ela não sente esse abraço. E isso faz eu perceber, faz eu entender que nós podemos falar com convicção, que aquele Jesus que me ama, ele pode te amar. E tem pessoas aqui que me conheceram, sabe como eu era. E tem pessoas aqui que sabem hoje o que Jesus está fazendo na minha própria vida. E eu sou grato disso. E quando falo em gratidão, eu não posso deixar passar. Eu tive pessoas que investiram na minha vida. E que investem na minha vida até hoje. E uma dessas é um homem que foi meu discipulador, seu Jurandir. Um homem de Deus, um homem que não abriu mão da minha vida. Mas um homem que entendeu que Jesus tinha falado ao coração dele. Que Deus tinha um grande propósito na minha vida. Eu sou muito grato. E me sinto privilegiado por ter tido essa oportunidade. Mas é uma coisa que eu escuto muito, e lá nós somos pastoreados pelo pastor Fábio Ciribelli, e que ele fala: Rodney, o que eu mais sou grato a Deus é que você se coloca à disposição de aprender. E evangelho você precisa aprender. Então, se precisar puxar minha orelha, eu recebo a puxada de orelha. Eu recebo a chamada de atenção. Sabe por quê? Porque eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Até o meu próprio cunhado, às vezes, puxa a minha orelha. E eu escuto, fico quietinho, eu vou avaliar porque ele puxou a minha orelha. Mas é bom, me faz crescer. Me faz entender o projeto que Deus tem para a minha vida. Me faz entender que o meu chamado missionário é uma vocação. É poder perceber que Deus não me chamou só como missionário, mas me chamou também para pastorear vidas. E nós estamos lá há 3 anos e meio, dentro do Ceará.
E Deus vem chegando a nós, trazendo novos desafios, novas oportunidades. E nós somos muito gratos pelo crescimento e por esse tempo no campo. E dentro de tudo isso, a gente entra no segundo ponto. Que o segundo ponto ele fala uma coisa muito simples. Ele fala: a vida daquele que crê em Jesus é fundamentada no poder da palavra de Deus. É refletida a partir da proclamação do Evangelho. Você precisa, como um cristão, falar do Evangelho. Que responsa, hein? Você precisa, como cristão, falar do Evangelho. Para você não colocar o seu coração algum sentimento de culpa. Interessante isso, né? O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos a liberdade para falar de Jesus. Agora vá lá para o campo missionário, lá para fora. Vá lá onde aquele povo missionário está lá que não pode nem proclamar o Evangelho. Tem que fazer outros trabalhos para poder falar do amor de Jesus. E, gente, eu e Paula vem vivendo um momento muito interessante. E qual é esse momento? De ouvir história de missionários que estão no campo, mas que não podem falar do Evangelho. E eu ainda dentro do Ceará, diante das crises, das guerras, das mortes, eu posso ainda falar do Evangelho. As pessoas conseguem ver o Evangelho na minha vida. Olha que coisa boa, olha que coisa interessante, porque Jesus permitiu usar a minha vida para poder levar o amor dele para a vida de outras pessoas. E finalizando, porque eu não tenho muito tempo, mas se a gente ficasse aqui, a gente ficava até a noite, porque é muita coisa para falar. Missionário muitas vezes não tem pouca coisa para falar, é muita coisa, né? Mas eu vim aqui hoje só para isso. E os finais é dizer para você: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois dos gregos. Romanos 1:16. A vida daquele que crê é marcada por profundas experiências com Deus, tanto por causa do poder de Deus que atua em nós, o que é o Evangelho, quanto por causa da nossa vida, que constantemente mostra o amor de Deus ao mundo. Deus está levando eu e Paulinha a muitos lugares. Mas eu quero dizer a você que aonde Rodney e Paulo está sendo proclamado o Evangelho. Você fez parte disso. Quando uma pessoa levanta a mão a Cristo, nós louvamos a Deus, porque alguma pessoa investiu na minha vida. Alguma pessoa orou por mim. Alguma pessoa me ensinou os caminhos do Senhor, para poder ensinar outras pessoas o caminho do Senhor. E nessa manhã, eu quero agradecer pela oportunidade, por poder estar com vocês, por poder entender que Deus, Ele tem que estar no teu coração. Mas sai daqui hoje, refletindo nisso, o que é que eu estou fazendo com o Evangelho? Essa é a minha palavra de reflexão para a hora do teu almoço. O que é que eu estou fazendo com o Evangelho? Nós missionários, e vou falar por todos, precisamos da tua oração. E a oferta, ela não tem que ser uma coisa, eu vou lá porque eu preciso dar, não faça isso. A oferta tem que ser de amor. De amor. Porque primeiramente, Jesus, depois vem nós. E esse é o maior ensinamento que nós estamos tendo no campo do Ceará. Precisamos de oração. Quero que você feche teus olhos. Quero orar com você. Quero agradecer por esse momento lindo que eu tive aqui na primeira. Agora à tarde já estou viajando para o Ceará, já estou voltando.
Mas não esqueça de orar por mim, não. Ore por mim. Já tenho novos desafios no Ceará me esperando. E grandes desafios. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. De poder falar do teu amor numa simplicidade. De poder entender, Senhor, que hoje eu sou um predestinado, Senhor. Uma pessoa escolhida por Ti. Uma pessoa que o Senhor vem tratando, cuidando e amando todos os dias. Eu te louvo pela vida dos meus amigos, eu te louvo pela vida dessa linda igreja. Eu te louvo pela vida daquele que não me conhecia, mas que hoje me conhece. Eu te louvo, Senhor, porque foi aqui que o Senhor abriu as portas. Foi aqui, Senhor, que eu conheci a minha esposa. Foi aqui que eu olhei ela cantando e disse, vou casar com ela sem ela saber. E o Senhor tocou ao meu coração e me trouxe tantas coisas boas, Senhor. E nessa é levar o teu amor àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Senhor Jesus, eu coloco esta igreja nas tuas mãos. E te peço, Senhor, cuida de todos nós, mas que possamos falar do amor com muita simplicidade, aonde pessoas precisam ser tocadas e entender que o teu amor é simples. No nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade.